Bom dia, igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. O tema desse mês que estamos trabalhando, conversando à luz da palavra, é avivamento. E hoje foi me dado o privilégio de falar sobre avivamento e comunhão. E logo que eu vi lá em nossa organização, me veio um texto automaticamente à cabeça. Muito obrigado, irmão. E é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Um texto que nós lemos muito, é muito característico quando nós falamos sobre comunhão. É um texto que você já deve ter ouvido várias e várias pregações sobre ele. Mas quando se trata das verdades eternas de Deus, nós precisamos reafirmá-las constantemente em nosso coração. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Atos 2, 42 a 47. Talvez você saiba esse texto de cor, mas quando se trata das verdades eternas, nós precisamos constantemente reafirmá-las em nosso coração. Atos 2, 42 ao 47. E o tema de hoje, irmãos, é as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Se há uma pessoa indispensável quando se trata de avivamento, essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo. Não há avivamento sem a ação do Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que o avivamento, ele é algo pontual. É uma ação do Espírito pontual, ocasional, exponencial. Mas para que a igreja continue desfrutando cada vez mais de um avivamento frequente, a igreja precisa desfrutar da plenitude do Espírito Santo. E esse texto fala justamente disso. Atos 2, 42 ao 47. Antes de nós lermos, irmãos, eu queria retomar um pouquinho a respeito do contexto do capítulo 2, né? Nós temos ali inicialmente o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Você que conhece a história sabe, Jesus havia ordenado aos discípulos que eles aguardassem em Jerusalém para que eles recebessem a promessa. E então os discípulos, de maneira obediente, aguardaram e receberam o Espírito Santo. Haviam ali cerca de 120 pessoas e houve uma manifestação especial do Espírito Santo, que foi o falar em línguas. Na sequência, nós temos a realização de uma reunião de caráter sociocultural, ou seja, no dia de Pentecostes, muitas pessoas de diversas localidades se reuniam em Jerusalém para prestar culto a Deus. Muitas pessoas de vários locais. A zombaria daqueles que não compreenderam a dimensão do cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Alguns homens, ao verem aqueles discípulos, aqueles seguidores de Cristo, falando em línguas, manifestando a presença do Espírito Santo, algumas pessoas achavam que eles estavam embriagados e começaram a zombar deles. Pessoas que não compreenderam, e eram judeus, irmãos. Judeus que conheciam a promessa relatada lá em Joel capítulo 2, que foi algo que Pedro pregou. Aqueles judeus não haviam entendido a dimensão do cumprimento daquela promessa. Mas Pedro não se deixa abalar. A igreja não se deixa abalar. O sermão expositivo de Pedro acontece no poder do Espírito Santo. Então Pedro começa a pregar, e o conteúdo principal da pregação de Pedro ali no capítulo 2 é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E essa pregação, a exposição da palavra no poder do Espírito Santo, ela gerou uma consequência. O resultado da pregação foi a conversão de mais de 3.000 pessoas, que naquele mesmo dia se arrependeram, reconheceram o senhorio de Cristo e foram batizadas pelos líderes da igreja.
E agora nós temos, um último ponto, a descrição da vida comum da igreja cristã em Jerusalém, como resultado da plenitude do Espírito de Deus na caminhada de pessoas comuns. E esse é o ponto que nós vamos estudar e ouvir e meditar nessa manhã. Mas antes de conversarmos sobre isso, eu gostaria de só pontuar uma questão bem importante a respeito da vida cristã. Há uma diferença entre batismo no Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo acontece quando você confessa ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Todos aqueles que creem são habitados pelo Espírito Santo. Todos os que creem são habitados pelo Espírito Santo. Quem não crê, não tem o Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo. À medida que você crê, Deus então faz de você a habitação, o templo do Espírito Santo. E o que é a plenitude do Espírito Santo? É aquela ação contínua na vida do crente que o reveste de autoridade e poder para glorificar a Deus. Todos os cristãos são batizados no Espírito Santo, mas nem todo cristão vive constantemente na plenitude do Espírito Santo. E há algo que nos impede de viver constantemente a plenitude do Espírito Santo, e o nome disso é pecado. Você lembra da exortação de Paulo lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18? E não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso é mandamento de Deus para a igreja. Paulo está dando um alerta e fazendo um contraste entre o pecado da embriaguez e a bênção de ser pleno no Espírito Santo. É como diz em Gálatas capítulo 5, versículo 25, se vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Isso é a plenitude do Espírito Santo. Obviamente, irmãos, há uma plenitude também do Espírito Santo que é ocasional, que aconteceu justamente aqui com Pedro, ao pregar 3.000 pessoas foram alcançadas pelo Senhor Jesus. E você já deve ter experimentado a plenitude do Espírito Santo de maneira ocasional. Sabe quando você está testemunhando, você está pregando o evangelho para um amigo seu, e geralmente quando a gente vai pregar o evangelho, a gente tem alguns medos, a gente começa a pensar, o que eu vou falar? E se ele me fazer uma pergunta, o que eu vou responder? E aí quando você começa a evangelizar aquele seu amigo, as coisas começam a sair, e você começa a falar, e depois que você termina de falar, você pensa, opa, o que aconteceu agora? Já passou por isso? Isso é a plenitude do Espírito Santo. Jesus já havia falado aos discípulos, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo falará através de vocês. Então essa é a grande diferença, irmãos, entre ser batizado no Espírito Santo e viver na plenitude do Espírito Santo. E aqui nesse trecho, a igreja vive a plenitude do Espírito Santo. Vamos ler então o que diz a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Querido Deus, estamos diante da Tua palavra, que é a verdade eterna, e queremos agora com o coração prostrado, com o coração prostrado e a mente focada, observarmos a Tua palavra e sermos transformados por ela, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo haja em nós, em nome de Jesus.
Amém. Muito bem. E a primeira lição que nós aprendemos com esse texto se encontra ali nos versículos 42 e 43. Uma igreja cheia do Espírito Santo cultua a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo cultua a Deus. E há uma palavrinha aqui bem importante no que diz respeito à nossa fé. E ela está logo no início do versículo 42. E perseveravam. E eu encontrei uma definição no dicionário, novo dicionário da Bíblia, que diz assim, que a palavra perseveravam significa frequentar constantemente, continuar inflexivelmente, aderir firmemente, apegar-se. Perseverar denota uma postura de contínua busca pela presença de Deus. Essa é a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela busca a presença de Deus constantemente, irmãos. Eles perseveravam, mas há alguns elementos aqui que nos são apresentados em relação ao culto a Deus que são muito característicos. E o primeiro elemento sobre o qual a igreja perseverava, aquelas 3.000 pessoas perseveravam, era a doutrina dos apóstolos. Não há avivamento e nem plenitude no Espírito longe da palavra de Deus. Foi mediante ao que aquelas 3.000 pessoas chegaram ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo? Mediante a pregação da palavra. Não há avivamento e nem plenitude do Espírito Santo longe da palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina, queridos irmãos. Há um tempo atrás, e alguns amigos meus costumam tirar sarro de mim por causa dessas coisas que eu sempre faço, mas eu não posso deixar de fazer. Estava vendo um vídeo sobre essas igrejas diferentes. E lá tinha uma igreja que tinha a unção do riso. Olha lá, o Luciano está com a unção do riso lá, Luciano. Ó, vamos parar com isso aí. Unção do riso, irmãos. Aí, o Dinho também. Foram pegos, né? E as pessoas começavam, não tinha pregação, irmãos. As pessoas começavam a rir involuntariamente, andar engatinhadas no chão, dizendo que isso é viver na plenitude do Espírito Santo. Irmãos, nós vamos ver as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E a primeira marca que nós acabamos de ver é a perseverança. Mas perseverança no quê? Nessas coisas loucas, que não manifestam o domínio próprio, que é um fruto do Espírito? Não. Ser cheio do Espírito Santo é perseverar na palavra, na doutrina, nos fundamentos que foram lançados pelos apóstolos, como diz lá em Efésios capítulo 2, 20, o fundamento dos apóstolos, do qual, quem é a pedra angular? Jesus Cristo. Então essas coisas que a gente vê em outros círculos religiosos que se dizem evangélicos, estão longe de ser manifestação do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é perseverar na doutrina, no ensino da palavra de Deus. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, querido, assim como eu desejo, o que nós precisamos fazer é meditar na palavra de Deus.
eles perseveravam, eles buscavam continuamente a doutrina dos apóstolos. E aqui é muito importante, irmãos, por que o autor de Atos, Lucas, diz doutrina dos apóstolos? Porque os apóstolos foram escolhidos exclusivamente por Jesus Cristo para lançarem os fundamentos da igreja. E aqui eu falo algo: não existem mais apóstolos hoje como estes aqui. Os fundamentos da igreja já foram lançados. Eles foram chamados especialmente para fazer isso. Aqueles homens foram escolhidos por Deus para lançar os fundamentos da igreja, a doutrina. E qual é a doutrina? A base da doutrina é Jesus Cristo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá num texto também muito conhecido por nós, Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Os irmãos já colocaram aqui na projeção, vamos ver. Quem que falou isso? Jesus Cristo, ensinando-os, e ele está falando para os apóstolos. Isso tem uma validade, obviamente, para nós, mas é uma palavra também direta aos apóstolos. E olha o que Jesus diz para eles: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho. A base da doutrina não é os apóstolos. O fundamento da doutrina não é os apóstolos, a pessoa do apóstolo, mas é aquilo que Jesus Cristo ensinou. E eles faziam isso no poder do Espírito Santo. Esses homens então foram escolhidos para essa missão especial, lançarem os fundamentos da igreja. E aqui é o início disso. Jesus é o ápice da doutrina. Quando nós conversamos sobre salvação, sobre justificação, sobre regeneração, sobre santificação, o ponto principal de todas essas doutrinas fundamentais da nossa fé é Jesus Cristo, é a sua vida, morte e ressurreição e ascensão. E é sobre isso que a igreja se fundamentava. Mas há mais um elemento no qual a igreja também perseverava: na comunhão. Nós já vamos trabalhar esse elemento um pouquinho mais profundamente, irmãos. Mas eu acho muito estranho quando irmãos, e eu já passei por isso, irmãos, mas quando pessoas não sentem vontade de vir à igreja. Eu sei que há momentos da nossa vida em que nós passamos por dificuldade, e eu não estou falando sobre isso, irmãos, não é sobre esse recorte que eu quero dizer, mas é quando nós continuamente manifestamos a falta de desejo de estar com a família de Deus. Quando ir à igreja se torna pesado. É sobre isso que eu estou dizendo. Porque uma das marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo é o desejo de estar com os irmãos. Há mais uma marca sobre a qual a igreja perseverava. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera no partir do pão. E aqui, irmãos, o partir do pão não se trata de refeições ocasionais ou do cotidiano. O partir do pão aqui se trata de algo que faz parte da nossa fé, que é a ceia do Senhor. E se eu fico triste quando vejo irmãos faltando às reuniões regulares, porque não tem mais aquele desejo de estar com o povo de Deus, eu fico ainda mais triste quando eu não vejo alguns irmãos na ceia do Senhor. Porque é na ceia do Senhor que nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. É na ceia do Senhor em que nós trazemos à memória aquilo que nos torna vivos, que é a morte de Cristo.
É na ceia do Senhor em que nós celebramos e festejamos a vida que temos por causa de Cristo. E eu fico muito triste quando vejo irmãos que não têm o desejo de estar na ceia. Mais uma vez, quando esse desejo é algo constante. Quando o desejo é algo constante, a falta de desejo de estar no meio do povo de Deus é algo constante, irmãos, há algo muito errado. Esses homens, essas mulheres, essa igreja perseverava no partir do pão, na ceia do Senhor, trazendo à memória aquilo que os dava esperança. Isso era feito constantemente. Era uma prática contínua na vida daquelas pessoas, daquela comunidade, e eles se apegavam firmemente a essas verdades. Mas há mais um elemento sobre o qual eles perseveravam: nas orações. E se você ler Atos do início ao fim, você vai ver uma igreja que orava constantemente. Uma igreja que orava constantemente. Eles perseveravam na oração, eles viviam sobre a dependência de Deus. Essa era uma característica, irmãos. Nós estávamos aqui ontem nos jovens e foi feita uma pergunta sobre como nós podemos nos relacionar com Deus, e a pergunta é muito simples de ser respondida: leitura da palavra. E nós cantamos isso, eu cantava isso quando eu era criança: leia a Bíblia e faça oração. Que profundo esse ensino, irmãos. Era algo que fazia parte da vida daquela igreja, a oração. A oração não se tratava de um programa, de um evento ou de um movimento específico, não, a oração era algo diário. O povo daquela igreja era caracterizado por oração, era identificado por pessoas que oravam a Deus e buscavam a Deus e dependiam de Deus. Era uma igreja que vivia a plenitude do Espírito Santo. E essas são as marcas: perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, perseverar nas orações. Segundo ponto, nos versículos 44 a 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E aqui eu esqueci de falar algo muito importante no versículo 43, antes de nós falarmos sobre esse ponto. A palavra de Deus diz ali no versículo 43 que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esses milagres que aconteciam no meio do povo, eles ratificavam a autoridade sobre a qual os apóstolos trabalhavam, sobre a qual os apóstolos serviam, e era sobre a autoridade do Espírito Santo, revestidos com o poder que vem do alto, e quando isso também evidenciava a pregação do Evangelho. E, irmãos, aqui é um ponto muito importante a respeito da nossa fé. O nosso Deus é um Deus de milagre. Nós já testemunhamos aqui em nossa igreja vários e vários milagres. Pessoas sendo curadas, vidas sendo restauradas, pessoas tendo seus empregos, pessoas sendo sustentadas pela provisão de Deus. Já testemunhamos diversos milagres em nosso meio. Nós não podemos fechar Deus em uma caixa e reduzir a Deus, a ação de Deus, conforme a nossa limitação. Deus é Deus. Não tem uma música que se chama assim? Deus é Deus. Mas, irmãos, não há maior milagre
do que ver um morto tornar a vida. E sabe quando Deus fez isso? Quando você se converteu. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos filhos da ira. Mas pela graça, Deus nos resgatou. Não há maior milagre do que estes, se você confessa Jesus, que estão sentados nesse banco. Deus te tirou da morte para a vida. Amém? Esse é um milagre. Lógico, Deus ainda fará muitos milagres em nosso meio, e eu creio nisso. O milagre da vida, como é bom celebrar a vida, e nós celebramos a vida há pouco tempo, com o nascimento da Bianca. E daqui a pouquinho vamos celebrar a vida com o nascimento da Beatriz. Passou rápido, já, 6 meses já. Nós gostamos de celebrar a vida, mas há uma celebração da vida que nós devemos celebrar todos os dias, que é a vida nova em Cristo Jesus. Isso deve nos elevar, deve fazer com que a gente faça festa todos os dias. Mas vamos lá para o segundo ponto. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem comunhão generosa. Lemos já os versículos 44 e 45. Olha o versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, e aqui não diz respeito a que todos tinham a mesma condição social. Esse texto aqui é muito usado para defender algumas linhas de pensamento, mas nós já vamos conversar sobre isso. A ideia aqui de que eles tinham tudo em comum, irmãos, é que mesmo que alguns fossem muito ricos e alguns fossem muito pobres, aqueles que eram ricos, o que eles faziam? Vendiam as suas coisas para atender a necessidade do povo. Era isso que eles faziam. É assim que eles viviam. Mas eles não só tinham essa maneira de viver comum, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos da mesma forma, eles perseveravam na comunhão da mesma forma, eles perseveravam no partir do pão da mesma forma, e eles perseveravam nas orações da mesma forma. Era isso que os fazia ser parecidos uns com os outros e parecidos com Cristo. Era uma comunidade cativante. Nenhuma das pessoas passava necessidade. Se a igreja soubesse que algum irmão estava passando por alguma necessidade material, de saúde, enfim, espiritual, a igreja toda se mobilizava para atender aquela necessidade. A igreja cheia do Espírito Santo tem comunhão generosa. E nós vivemos, irmãos, numa sociedade do consumo. Nós vivemos numa sociedade em que é bom aquele que tem mais. Nós vivemos numa sociedade em que se valoriza muito o eu. E nessa época não era diferente, irmãos. Aqui nós tínhamos os fariseus, que achavam que somente eles eram que herdariam o reino dos céus. Nós tínhamos os saduceus, que achavam que era somente eles que iam herdar o reino dos céus. Nós tínhamos os romanos, que achavam que tinham que dominar tudo e todos. Nós tínhamos a cultura helênica, a cultura grega, que valorizava a sabedoria e que somente alguns podiam alcançar essa sabedoria. Nessa época as pessoas já pensavam de maneira individual.
E a igreja rompe com essa estrutura, rompe com esse paradigma, mostrando que todos têm que ter tudo em comum. Mas não é qualquer coisa. O que tem que ser em comum na igreja é a vida em Cristo. Esse é o diferencial. É isso que vai fazer com que a igreja impacte o mundo. É isso que vai fazer com que a igreja seja relevante em sua comunidade local. É a maneira como aquela igreja vive a vida de Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa igreja provavelmente tinha isso como lema. Versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui é o ponto, irmãos. Não era, tudo é de todos. Não era assim que funcionava. Haviam ricos e haviam pobres. Mas a ideia aqui, irmãos, era que tudo é de Deus. E se tudo é de Deus, e se eu vejo alguém que Deus ama passando necessidade, eu preciso atender aquela necessidade específica. Os verbos aqui, irmãos, vendiam e distribuindo, eles são verbos que estão no tempo imperfeito. Ou seja, as pessoas vendiam as suas propriedades para atender uma necessidade específica. E nós temos um grande exemplo que aconteceu aqui na nossa igreja. Os irmãos que foram para o Rio Grande do Sul se mobilizaram, correram atrás de doação para atender uma necessidade específica. A Cesta do Amor, esse ministério maravilhoso, se organiza, planeja, mas não sai distribuindo cesta para todo mundo à torta e à direita. É assim que funciona? Tem uma organização para atender famílias que estão passando por uma necessidade específica. E podemos ver alguns exemplos, inclusive no livro de Atos. Barnabé era muito rico. E o que ele fez? Ele não era apegado aos seus bens, ele não servia a Mamon, mas ele vendeu o que tinha e deu à igreja. E a igreja, então, de maneira organizada, usava aquilo para atender às necessidades do seu povo. Mas nós temos o exemplo negativo. Ananias e Safira, o que eles fizeram? Também eram muito ricos, venderam o que tinham, mas pegaram a parte e depois mentiram, dizendo que tinham vendido tudo. As pessoas tinham propriedade privada, não era tudo de todo mundo, mas entendendo que tudo é de Deus, e se eu vejo um irmão passando necessidade, sim, eu preciso me mobilizar para atender aquela necessidade com aquilo que Deus me deu. Diga, pastor. Quando a pessoa busca a própria honra através de doações, acontece. Exato. A glória é sempre de Deus. Nós temos mais um exemplo. A igreja de Antioquia era uma igreja nova, aqui em Atos mesmo, não sei se é Atos capítulo 11, agora eu não me recordo, mas aqui em Atos nós temos a igreja de Antioquia, era uma igreja menor, alguns teólogos chamam ela de igreja que é filha de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém está passando por necessidade. O que os irmãos de Antioquia fazem? Se reúnem e mandam doações para uma igreja maior que está passando por dificuldades, atendendo a necessidade específica do seu povo, com aquilo que é de Deus, que Deus nos dá para administrarmos. Era assim que vivia a igreja primitiva.
E é assim que nós devemos viver. Quantos irmãos aqui também podem testemunhar de como Deus tem abençoado, feito prosperar, mas não para que acumulem riquezas em seus celeiros, mas que possam abençoar ao povo de Deus. Com certeza você tem um testemunho. Com certeza você tem um testemunho dessa forma, de como Deus tem feito você prosperar, para que você possa abençoar ainda mais ao reino. Não acumular riquezas, porque rico é aquele que acumula tesouros aonde? No céu. E quando você atende às necessidades do seu próximo, você está acumulando tesouros no céu, muito mais valiosos do que esses tesouros aqui da terra. Amém? Vamos lá, terceira lição. Uma igreja cheia do Espírito Santo presta culto de maneira equilibrada. Como isso, irmãos? Como isso? Veja lá, versículos 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A parte A do versículo 47, só o comecinho lá, ó. Louvando a Deus. Louvando a Deus. O que seria uma igreja cheia do Espírito Santo, prestando culto de maneira equilibrada? Eles perseveravam diariamente. Olha só, novamente essa palavra perseveravam. E eu gostei muito dessa definição. Frequentar constantemente, continuar inflexivelmente, aderir firmemente e apegar-se. Eles perseveravam, não somente na doutrina, mas eles perseveravam em prestar culto a Deus. E eles faziam isso de maneira unânime. E essa era uma característica dos líderes da igreja também. Perceba isso lá em Atos 1,14. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa era uma característica já da liderança daquela igreja. Eles perseveravam no culto a Deus, orando e buscando a Deus, unânimes. E a igreja faz isso aqui diariamente. E por isso nós afirmamos e reafirmamos aqui, irmãos, o culto a Deus não pode acontecer somente domingo. Nós precisamos buscar a Deus diariamente e fazer isso de maneira unânime. Mas como, Alisson, eu vou deixar de ir trabalhar para me reunir com os irmãos no meio do dia? Não é sobre isso que eu estou dizendo. O fato é que se você pode estar reunidos com os irmãos, não deixe de estar reunidos com os irmãos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eles perseveravam diariamente, unânimes. Eles estavam em comunhão no mesmo Espírito. É o Espírito Santo que conectava cada pessoa, cada membro da igreja de Deus, porque o Espírito Santo, ele ultrapassa as barreiras, ele ultrapassa as paredes desse templo. É Ele que gera essa conexão, esse amor, esse vínculo tão maravilhoso de se desfrutar. E por isso que você em sua casa pode ter comunhão verdadeira, desde que você não deixe de vir à igreja. Sabe qual que é a maior igreja que cresce? A igreja dos desigrejados. Pessoas que, por seus motivos, se frustraram com a instituição e passaram a viver um evangelho de maneira individual. Nós fomos chamados para viver em comunidade. Todos tinham tudo em comum. Você deve ter o seu relacionamento com Deus particular, no segredo do teu quarto, ou no segredo do teu quintal, ou no segredo
chegando mais cedo no trabalho e orando, ou no segredo, chegando mais cedo na escola e orando, ou no segredo, sei lá qual é o lugar que você faz devocional. Você precisa ter a sua vida espiritual, em particular com Deus, mas não deixe de fazer parte da comunhão. Nós nos alimentamos no individual para edificarmos na vida comum. Eles perseveravam diariamente e eles perseveravam no templo. Mas eu sou contra a instituição igreja, porque lá em 300 depois de Cristo, Constantino só liberou a igreja, falou que todo mundo tinha que ser cristão para ele ser grande e ganhar votos. Tudo bem, irmãos. Se você pensa assim, nós podemos conversar depois sobre isso. Mas a questão, queridos, é que há uma formalidade quando prestamos culto a Deus. Nós chamamos isso de liturgia, ordem de culto. Há uma forma em que Deus deseja ser adorado por seu povo, quando este povo se reúne em sua presença. Porque Ele é o centro do culto. E esses irmãos, eles não deixavam de se reunir no templo. Eles iam na sinagoga adorar a Deus. Veja lá o versículo 1 do capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Os judeus tinham 3 momentos formalizados de oração. E os líderes daquela igreja, eles romperam as barreiras e as estruturas que foram levantadas por aquela sociedade, algumas delas, mas eles não deixavam de cultuar a Deus como Deus desejava. Eles não deixavam. Eles iam ao templo. Por isso, irmãos, mais uma vez eu ratifico: não deixe a comunhão. Venha para a igreja, porque você é a igreja. Você é a igreja. Mas onde está o equilíbrio? O equilíbrio está aqui, irmãos. Veja a continuidade do versículo. Eles perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa. Então o culto a Deus, ele passou de ser somente aquela coisa institucionalizada, formalizada, para entrar dentro da casa das pessoas. O culto fazia parte do dia a dia, do cotidiano da igreja. Eles se reuniam, cada um em suas casas, um na casa do outro, depois era na casa do outro. Não sei como que eles se organizavam para isso, tinha uma escala de casas, enfim. Mas eles cultuavam a Deus também de maneira informal. Na vida cotidiana, eles se reuniam nas suas casas e ali era um local, a casa se tornava um local de culto a Deus. A casa se tornava um local de culto a Deus. Como que nós fazemos isso hoje? Célula ou pequenos grupos. Pessoal, quando eu participava da célula, o pessoal reclamava muito comigo quando eu ia dar estudo, que eu ficava pregando na célula, e eu ficava brabo. Como assim? É palavra de Deus? Mas a célula não é um local de pregar. A célula é um local onde talvez o elemento mais gostoso é o compartilhar da palavra. Eu tinha esse hábito e eu ficava bravo quando eles vinham falar comigo: você está pregando a célula, cara, vamos fazer um negócio mais, mais ali informal e tal. Você quase vem de toga para vir na célula. Falei, não, irmão, ficava bravo, mas depois eu pensava, é verdade mesmo.
Era isso que eles faziam, queridos. Eles partiam o pão. Tem algo mais íntimo. Eu sempre falo que isso tem perdido o valor, e Deus queira que na sua casa não seja assim. Mas tem algo mais íntimo do que você chamar as pessoas para, ao redor da mesa, compartilhar da sua vida e do alimento? Afinal, o próprio Jesus disse que nós vamos nos assentar à mesa. A mesa é local de intimidade. A mesa é local de hospitalidade. Se há um dom aqui que nós já vemos de maneira um pouquinho ainda inicial, mas se há um dom que aquela igreja manifestava, era o dom da hospitalidade. E partia o pão de casa em casa. E faziam isso em adoração a Deus. Então o culto aqui extrapola a formalidade, extrapola a estrutura. Ele não só resumia ao ir ao templo, mas as pessoas adoravam no cotidiano. Por isso, irmãos, me convida para ir na sua casa. Ok, você aproveita para ir, né? Eu também vou te convidar para ir lá em casa. Né? São 40 metros quadrados, a gente fica mais em comunhão ainda, quase um do lado do outro, assim, ó. Porque isso é igreja, queridos. O culto equilibrado. Esse é o culto equilibrado. Eu adoro no templo, eu busco ao Senhor no templo com a família de Deus, mas eu também busco o Senhor na minha casa, com a minha célula, com o meu grupo de amigos mais chegados, com aquele irmão que eu nunca conversei no culto, mas eu quero que ele venha aqui em casa para eu conhecer ele, que a gente sabe que aqui no culto, né, é muito rápido. Isso é igreja. Isso é a manifestação da plenitude do Espírito Santo. Nós temos um quarto ponto, queridos, para já caminharmos para o final. Uma igreja cheia do Espírito Santo evangeliza continuamente. Veja lá, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não pensa só para dentro, ela não pensa só em si mesma. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não para somente no ensino da doutrina, mas o que ela faz? Ela evangeliza. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela quer compartilhar das verdades que ela estuda quando ela se reúne na escola dominical. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela quer compartilhar das verdades que transformaram a sua vida. Aquelas pessoas que estão perecendo sem Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem paixão por almas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja simpática. Eu gosto dessa versão aqui. Eles conquistavam, né? É a simpatia do povo. Mas não porque eles faziam o que o povo queria. Mas não porque eles queriam ser reconhecidos. Porque a maneira como eles viviam, a maneira como esse povo vivia, a quebra de estruturas, a quebra de paradigmas, faziam com que eles fossem relevantes e influenciassem o povo daquele local. É como se alguém um dia entrasse aqui, no momento do louvor, e olhasse para nós, alguém não cristão, e falasse assim: mas que povo estranho. Por que eles são tão alegres desse jeito? Isso é conquistar a simpatia do povo. É você quebrar com as estruturas. É você ser santo, diferente daquilo que o mundo é lá fora. E isso vai gerar nas pessoas influência. E há dois movimentos que surgem. 3. A indiferença, a perseguição, mas a influência. Poxa,
Estou curioso, quero ver por que esse povo é tão feliz desse jeito. A igreja vivia de tal forma que as pessoas olhavam, todos aqueles grupos sociais, eles olhavam os fariseus, esses caras são meio turrão, né? Tudo assim, ó. Pá, 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 pá. Olhavam os saduceus, esses também não creem em nada. Então aí falam que tudo que eles creem é verdade, também são assim. Olhavam lá para os romanos, esses só querem dominar a gente. Só querem nos conquistar por meio da força, do poder e da violência. Olhavam para os gregos, para a cultura grega, esses caras só ficam pensando. Ficam lá falando, pensando em coisas, falando sobre coisas que a gente nem entende. Mas quando eles olhavam para a igreja, eles olhavam algo diferente, algo que contagia, algo que realmente manifesta a presença de Deus. E nesse movimento em que eles perseveravam na doutrina, em que eles partiam o pão, em que eles viviam uma comunhão generosa, em que eles oravam, em que eles buscavam a Deus, o Senhor acrescentava dia após dia. E aqui duas coisas que eu gostaria de frisar, irmãos. A primeira delas é que o evangelismo também não pode ser um momento único. Não pode ser um programa, não pode ser uma ação pontual. O evangelismo tem que acontecer dia a dia. Essa é a nossa responsabilidade enquanto igreja, irmãos. O Espírito Santo é um Espírito missionário. Deus é um Deus missionário que está em constante missão. Afinal, como diz lá em 2 Pedro capítulo 3, Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Deus é um Deus que está em constante missão, e o meio pelo qual Deus escolheu para que essa missão aconteça é a igreja. Um desses meios é a igreja, um desses instrumentos é a igreja, e nós enquanto igreja precisamos ter em mente que a missão acontece todo dia. Todo dia. Essa é a nossa responsabilidade. Mas nunca esqueça, igreja, quem acrescenta? Quem acrescenta? Deus. Deus é o Senhor da igreja. Deus é o Deus que está em missão. Então, irmãos, isso aqui, além de nos exortar, ele serve como encorajamento. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, porque quem acrescenta ao seu povo não é você, não é a igreja, é Deus quem acrescenta. Tira essa responsabilidade de sobre você. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é os seus argumentos. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho como Pedro pregou. Se você estudar, ainda mais para os pregadores aqui, que gostamos, de estudar sobre pregação. Se você estudar a pregação de Pedro, o conteúdo ali é Jesus Cristo. A nossa responsabilidade é pregar, mas quem chama as pessoas para a salvação é o próprio Deus. E Ele faz isso, e Ele fez isso, dia após dia. Deus é um Deus que está em constante missão, dia após dia. E nós, enquanto igreja, precisamos pregar dia após dia. Nós, enquanto igreja, precisamos testemunhar dia após dia. Nós, enquanto igreja, precisamos depender de Deus dia após dia. Aplicações. Precisamos perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Precisamos perseverar indo à igreja, e precisamos perseverar indo ao templo, porque igreja somos nós, e precisamos perseverar nos reunindo como igreja, também na vida comum. O trabalho da igreja é dentro e fora, é o que o pastor Lucas fala. Para dentro edificação e para fora evangelização. Nós nos preparamos aqui dentro.
estudando doutrina, aprendendo sobre doutrina, para que possamos lá fora estarmos preparados para pregar sobre Jesus Cristo, sobre doutrina. Esse é o trabalho da igreja. Terceira aplicação: precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você precisa desejar viver na plenitude do Espírito Santo. Eu preciso desejar viver na plenitude do Espírito Santo. E isso só acontece, irmãos, segundo esse texto, se eu persevero na doutrina, se eu persevero na comunhão, se eu persevero vindo à ceia do Senhor, se eu persevero na oração. Com certeza, irmãos, se nós perseverarmos quanto igreja nesses 4 elementos de culto, nós seremos uma igreja cheia do Espírito Santo. E por último, irmãos, pregue o Evangelho. Obedeça a esse chamado que Deus deu a todo cristão. Eu sempre lembro de uma frase de Sophia Miller, uma missionária que plantou mais de 50 igrejas na Amazônia. Ela diz assim: eu nunca tive um chamado. Ela fala, irmãos, ela nunca teve um chamado missionário. Ela ouviu uma ordem e obedeceu. É isso que ela fez. E nós, como igreja, precisamos obedecer a Deus, porque Deus acrescentará pessoas à nossa igreja. Amém? Deus acrescentará em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão. Ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és. Perto e mais perto eu estou, tua voz satisfaz, quebra e refaz o meu coração, renova a canção, sim tão perto estás.